Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem, embaixador, pergunto como é que tem visto mais uma semana de combates a alastrarem do sul do Líbano para o centro do Líbano, também aparentemente para as fronteiras com a Síria, num quadro em que o Exército de Defesa de Israel conseguiu arranjar um problema com as forças de paz da ONU instaladas no Líbano há décadas. Como é que vê a evolução de toda esta questão, embaixador? De forma muito preocupante, tendo em atenção que não há sobre Israel uma influência determinante que consiga travar aquilo que é o curso da sua guerra e, em particular, praticamente a existência de, de uma atitude na guerra que confronta o direito internacional e, em particular, que neste momento põe em causa uma operação das Nações Unidas que está no terreno já há bastantes anos e que Israel não respeita. E, portanto, Israel quer que a missão das Nações Unidas, decidida pelo Conselho de Segurança e que, de certa maneira, se destina a funcionar como um elemento de suporte à paz na região, se desloque para que Israel possa fazer as ações de natureza ofensiva que quer fazer contra o Hezbollah naquela região. E, portanto, o que nós estamos a assistir, e julgo que já focámos isto no passado, é um Estado como Israel, que neste momento se coloca, digamos, à margem da lei internacional. Israel considera que o seu direito de defesa não deve respeitar quaisquer tipo de limitações e que as decisões que são tomadas pelos órgãos internacionais à luz do direito internacional e da interpretação que se faz do quadro global, que não devem condicionar a sua ação. E, portanto, Israel considera-se fora da lei. Vamos ser claros, é um Estado fora da lei. E assume-o praticamente. Nós diremos, mas então o que fazer perante um Estado fora da lei? Bom, tradicionalmente, alguém que se comporta fora da lei aparece forçado ao cumprimento da lei por uma entidade. Essa entidade, neste caso, não há uma polícia internacional, digamos, a única entidade são as Nações Unidas, que precisamente Israel desafia. Como dentro das Nações Unidas, qualquer tipo de ação e qualquer tipo de decisão para provocar uma ação tem que ser definida no quadro do Conselho de Segurança e como o Conselho de Segurança, para além de um voto de natureza quase piedosa, como agora aconteceu, não consegue ir mais além do que isso, porque dentro do Conselho de Segurança está bloqueado, porque há membros permanentes, nomeadamente os Estados Unidos, que consideram que não se pode ir demasiado longe nesta pressão sobre Israel. Isto tem a ver com uma atitude tradicional dos Estados Unidos, mas também tem a ver com a situação política interna que se vive nos Estados Unidos. Neste momento, Israel, de repente, pressente que não tem ninguém para condicionar a sua ação. E, portanto, vai avançando. Vai avançando, fez uma ação, fez o que já vimos em Gaza no passado, e neste momento vale a pena sublinhar que vive-se em Gaza numa situação dramática no norte de Gaza, com cerca de 400 mil pessoas que estão neste momento sem ajuda humanitária, sem qualquer ajuda, comida, alimentação, comida, bebidas, tudo que seja ação humanitária, desde o início do mês. E, portanto, há neste momento gente a morrer à fome, mas isto não é, digamos, um statement de natureza global, é algo que está absolutamente provado. Há pessoas a morrer à fome porque Israel não deixa entrar ajuda humanitária no norte de Gaza, no norte de Gaza. E, portanto, as pessoas estão a morrer à fome. Por outro lado, no Líbano, Israel, na sua ação contra o Hezbollah, está, digamos, a arrasar várias zonas do Líbano. É preciso perceber o seguinte: o Líbano é um país estrangeiro. O Líbano é uma entidade internacional independente, supostamente. Israel não está a respeitar aquilo que é a estrutura, digamos, a estrutura do Líbano como Estado. Dir-se-á, mas Israel foi atacado, claro que sim, e foi atacado Mas não pelo Líbano, segundo parece. sim, mas não pelo Líbano, mas de qualquer forma foi atacado pelo Hezbollah, que se acolhe dentro do Líbano. O Hezbollah é uma estrutura de natureza político-militar
que na área política, na área militar, desenvolve ações que muitas vezes são qualificadas de terrorismo, e há entidades que o consideram como tal. Na área política, o Hezbollah é uma força política dentro do Líbano, faz parte do Parlamento do Líbano, é uma força política no quadro interno. É natural que Israel se defenda das ações do Hezbollah. O que não pode é, ao fazer, aliás, como já aconteceu no caso de Gaza, não pode é, ao defender-se das ações que legitimamente tem direito a defender-se e a contra-atacar, não pode, com isso, ultrapassar determinados limites, porque a guerra tem regras. Este é que é o problema que é preciso, para as pessoas que nos estão a ouvir, ter a noção. Ao longo dos anos, e em particular seguir à Segunda Guerra Mundial, foram criadas um conjunto de regras para o próprio desencadear das guerras. E disse, mas não tem sentido, a guerra é uma coisa sem limites. Não é verdade. Quer dizer, os Estados-membros das Nações Unidas, Israel é Estado-membro das Nações Unidas, Israel subscreveu a Carta das Nações Unidas e subscreveu também um conjunto de regras no quadro internacional para levar a cabo uma guerra. Parece um pouco, para quem não está muito ligado a estas coisas, parece um pouco ridículo pensar, mas as guerras têm limites, têm. Há um normativo internacional sobre a maneira como prosseguir uma guerra e como desencadear uma guerra como se comportar em particular no quadro de uma guerra. Por isso é as convenções de Geneve, por isso é que estão ligadas aos prisioneiros, por isso é que estão ligadas às populações civis, por isso é que temos também o conceito de crimes de guerra. Israel passou tudo isso. Porquê? Vamos ser claros, por uma razão tão simples como esta, pela simples razão de que o principal poder à escala global de natureza política ou militar, que são os Estados Unidos, não colocam a Israel o mais pequeno condicionamento. E por isso mesmo nós estamos a assistir a um momento trágico na sociedade internacional, porque não tem só a ver com esta guerra, tem a ver com a destruição do normativo internacional e de uma ideia de que há um comportamento entre os Estados que não passa de determinados limites e determinadas linhas vermelhas. Atacar a ação da Unifil, que é uma estrutura das Nações Unidas, que está ali para a paz, onde estão um grupo largo de países, entre os quais países europeus, e não é por acaso que os países europeus estão a reagir neste momento relativamente ao ataque à Unifil, porque têm lá soldados, e estão soldados a ser feridos por ações israelitas. E por isso mesmo nós estamos num momento perigoso de afastamento do sentido daquilo que é a lei internacional. Este é o momento, eu diria que, dos mais graves que se está a viver depois da Segunda Guerra Mundial, em termos de observância da lei internacional. Falou exatamente da questão dos países europeus que estão envolvidos na Força de Paz da ONU que está no Líbano, e eu recordo o embaixador, e queria um comentário seu sobre essa matéria, que na União Europeia, a União Europeia no seu todo continua a não estar presente em parte nenhuma no que tem a ver com a agenda internacional, o que tem vindo a desesperar, pelo menos, a Espanha e a Irlanda, que decidiram que alguma coisa tem que ser feita, nomeadamente algum tipo de embargo económico. Acha que vamos ter que esperar muito até que a União Europeia decida ter uma ação conjunta sobre esta matéria? Vamos esperar sentados, António. Exatamente. Não há mais pequena hipótese da União Europeia vir a assumir uma ação conjunta de natureza coerciva sobre Israel, que passe, nomeadamente, pela questão económica, ou por pôr em causa, ou por suspender aquilo que são os acordos feitos entre a União Europeia e Israel. Não há consenso, nem haverá consenso dentro da União Europeia para isso. O máximo consenso que houve foi a reunião que teve lugar em Chipre, em que a União Europeia anunciou, digamos, proclamou que a Unifil, a estrutura das Nações Unidas, deveria ser protegida e não devia ser atacada, e todas as partes envolvidas no conflito deviam respeitar as Nações Unidas. Volto a dizer, não houve ninguém que não respeitasse as Nações Unidas, que não fosse Israel. O nome de Israel não aparece no comunicado. Quer dizer, a prova provada de que a União Europeia vive numa bolha é que há uma grande dificuldade por parte da União Europeia de encontrar um consenso interno no sentido de tomar uma posição
face a Israel. A mesma coisa se passou, aliás, no Conselho de Segurança, quando há uma resolução unânime do Conselho de Segurança dizendo é preciso proteger as forças das Nações Unidas. Nós estamos aqui perante uma negação. Israel tem um poder internacional que advém de um conjunto variado de atitudes que tem a ver com a história, que tem a ver com a relação de cada país, com o próprio passado do Holocausto, etc. E tudo isso faz com que a comunidade internacional se retraia de condicionar Israel. E, portanto, não me parece nada que a posição da Espanha e da Irlanda, que aliás são dois dos países que decidiram reconhecer a Palestina, o Estado da Palestina, muito recentemente, que vá ter, digamos, um impacto dentro da União Europeia. Não parece que isso vai acontecer. A União Europeia não vai continuar a ficar dividida sobre isso, e mais do que isso, a União Europeia só reagirá alguma vez em posição comum se e quando viesse a acontecer que os Estados Unidos tivessem uma posição mais decisiva na causa de Israel. Como não parece que isso vai acontecer, nós vamos assistir à continuação desta tragédia e mais do que isso, já agora eu convidava de facto os espectadores a verem aquilo que aconteceu em Gaza aqui há dias, que foi um ataque israelita a um hospital, que já estava num hospital de campanha com tendas, com pessoas a morrer queimadas por um ataque israelita. E não se diga que nessas tendas as pessoas que estavam ali feridas e doentes eram combatentes do Hamas. Vamos ser claros, quer dizer, há aqui um excesso de legítima defesa que é a lei do jogo nos últimos tempos. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos ficar por aqui na primeira parte de A Arte da Guerra desta semana. Voltamos já de seguida com a Segunda Guerra no ativo. Até lá.